Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Via Mística aqui pelo meu canal do YouTube. Esse podcast vai ao ar todas as quartas-feiras às 16h30 e você sabe que aqui eu sempre trago convidados especialíssimos para a gente falar sobre espiritualidade. Eu já quero começar pedindo para que você primeiro siga o canal e que acione o sininho, porque é muito importante você acionar esse sininho para que todas as vezes em que nós estivermos aqui no ar, o YouTube avise você, você venha correndo aqui para dar uma olhada no que a gente está falando, quem que a gente está trazendo de novo aqui. E eu tenho certeza que a cada podcast você vai se encantar, porque todos esses profissionais incríveis que têm passado por aqui trazem uma mensagem de transformação para você. E hoje estou com um amigo muito especial que me deu o presente de vir aqui no podcast para falar um pouco da carreira dele, da vida literária. Tem livro novo, tem muita coisa bacana que a gente vai falar. Eu tô falando de quem? Do André Mantovani. Ô, Claudinei, olha, eu tava louco para vir aqui. Obrigado. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer o seu convite. Esse é um espaço que eu acho importante estar com você e vibro pelo seu sucesso, pelas suas conquistas. E é E recíproco. tava achando estranho. Falei, Claudinei não vai me chamar para esse podcast, não. Mas tudo bem, eu sei que você ia me chamar uma hora Sempre. e essa hora chegou. Então, eu tô aqui. Muito obrigado Eu que e agradeço. espero que a gente consiga hoje nesse bate-papo falar dessas coisas tão boas e bonitas que a gente sempre fala. Olha, o André é um amigo pra vida, viu, gente? A gente se conhece há já tava fazendo as contas aqui antes de começar. Pois é. Quanto tempo a gente se conhece? Faz muito tempo. Amigo, 13 anos. 13 anos. Mas que a gente... cabalístico, ele falou. É isso. Mas que a gente se conhece desde 2000 e pouquinho, né? Acho muito que um pouco tempo. menos de... Um pouco mais, né? De quase 20 anos, eu acho. É uma vida, né? E o André dispensa apresentações, todo mundo conhece o André, que é esse espiritualista incrível. E eu já quero começar perguntando para ele, como é que você começou em tudo isso? Como é que você descobriu a espiritualidade? O que te chamou? Pois é, Claudinei, sabe que essa é uma pergunta que quando me fazem eu fico sempre pensativo, porque a coisa é tão orgânica, você sabe disso, porque você começou cedo também a sua carreira, a sua espiritualidade desabrochou cedo, mas hoje eu entendo que com 13 anos já existia um chamado, uma inquietude, já existia um interesse pelas religiões afro, pelo kardecismo, pelo mistério. Então eu acho que ali já tinha uma ideia, um desejo muito inocente de um saber mais, né? De uma curiosidade, talvez até infantil, mas que depois foi se depurando. E quando eu estava na adolescência, eu comecei a estudar o baralho cigano e o tarô. E aí não parei mais, né? Tá aqui até hoje. Tô aqui até hoje. E é muito interessante porque eu lembro que com 14 anos eu já dava consulta de baralho cigano. Olha. E as pessoas sempre levavam a sério, até mais do que eu na época, porque para mim não tinha medo, mas também não tinha. Era natural, era como ler um livro, e como isso gera um fascínio nas pessoas, aquilo gerava também nas pessoas uma coisa muito bacana. Hoje eu entendo que a minha espiritualidade sempre foi muito forte na minha vida, minha mediunidade, como queiram chamar, né? Embora eu não seja de nenhuma religião, mas como já fui, eu acho que a gente tem os nossos dons, nossos talentos, eu prefiro chamar assim. Olha. Mas eu acho que é um pouco de mediunidade, né? E era um tempo tão diferente, né, André? Eu sempre, quando trago, assim, alguém das antigas, que a gente não vai falar para não revelar a idade, a gente fica meio nostálgico. Eu fico. Porque era uma outra realidade, era um outro momento. A busca pelo saber era uma coisa mais difícil. Sim, né? E tinha que ser mais dedicada, porque a gente Isso. não tinha as redes sociais para nos dar mastigado. Não tinha Google. Não tinha Google, então se você tinha que pesquisar, você tinha que pesquisar mesmo, você tinha que ler os livros, você tinha que ir atrás, que os livros também não tinham o acesso que a gente tem hoje, né? A gente não tinha acesso aos livros. Eu brinco falando que o Google da nossa geração era a banca de jornal, Era isso mesmo. né? E até as livrarias, nem todas tinham os livros esotéricos, né? E quase nem tinha livraria, né, gente? Pois é. Essa era a grande realidade, porque hoje você vai num shopping, todo shopping tem uma livraria. Não era desse jeito. As livrarias eram nas ruas, que nem os cinemas, que antigamente eram nas ruas. Era difícil, não tinham os livros. A gente tinha que, às vezes, ir em biblioteca. Eu lembro que eu ia nas bibliotecas
pegava o livro, ficava uma semana, depois renovava. Era difícil a vida, não tinha dinheiro. Exato. E Então, quando achava o quando livro. achava, às vezes eu comprava um livro, lia o mesmo livro 10 vezes, porque eu não tinha dinheiro para comprar É outro. isso mesmo. Era uma outra, tinha um outro sabor. Tinha um outro sabor. Eu acho que. Eu acredito muito, Clau, que nós não estamos na era de Aquário ainda. Eu também acho. Eu acho que ainda falta um longo período para que a gente adentre nessa nova era. Eu acho que a gente está vivendo a transição. E por viver a transição, fica tudo muito descompassado. Então, quando eu olho a internet e vejo os recursos que a gente tem hoje que facilitam muito a nossa vida, que eu tenho saudade, sou um pouco nostálgico, mas eu gosto dessa época Ah, eu também. também gosto, mas Mas me tinha um outro chateia sabor. muita coisa que eu vejo, ouço. E muita coisa banaliza, né, Sim. André? Eu acho que assim, hoje todo mundo é uma grande autoridade, porque tem lá 1.000 seguidores, e se torna a grande autoridade do tarô. Você não sabe de onde a pessoa veio, para onde a pessoa vai. A internet, ela democratiza, mas ela também vira um palanque de gente imbecil. É, De gente que não sabe nada e diz que sabe tudo. Então, assim, a quantidade de coisas que eu vejo, de tarólogos, de cartomantes, de astrólogos, eu fico tendo eu crises também. de taquicardia. E, De ver os absurdos que as pessoas falam, e às vezes essas pessoas estão com engajamento e é alto. um bombardeio, né? Um bombardeio. Eu estava outro dia falando pro pessoal que acho que daqui a pouco você lembra dessa época, Falei, dos Tele 900, nossa, que era lembro, uma lógico. bagunça. Sabe que foi um dos meus primeiros empregos, É, o né? meu também. Eu Não, participava do Disque Norma Bloom. não, eu participava do Walter Mercado. Eu Olha, fui discípulo do Walter Mercado. nossa. E, Você claro, viu o documentário dele? vi Ai, maravilhoso. maravilhoso, Eu também amei. maravilhoso. E eu fiquei assim Eu comovido, também. porque eu não sabia a fundo a história do Walter Mercado. Eu também desconhecia. Eu trabalhei no Tele 900 dele aqui no Brasil, mas a gente não tinha contato com Ele ele. nunca nem veio, eu acho, pra cá, né? Não, ele veio Veio. algumas vezes, mas pro povo lá Pro, do Tele pros 900, discípulos nunca discípulos apareceu. nunca apareceu. Porque ele já era, né, essa coisa midiática, grande. E eu fiquei, assim, comovido de ver, assim, como aquilo era de verdade pra ele. Era de verdade. Você sabe que aquele documentário me fez refletir sobre o meu próprio caminho. Sério, Clau. Mas eu Fez. acho que pra gente que tem essa coisa de ficar exposto, de estar na mídia, de escrever, de dar palestra, eu acho que isso bate na gente em algum lugar. Muito, muito, E em mim muito. bateu também, por isso que eu te falo que me Eu comoveu. me comovi muito e fez com que eu refletisse. Engraçado, tem algumas coisas muito pontuais que mudam a percepção da vida da Sim. gente, né? Teve duas coisas que mudaram a minha vida. Um filme chamado Hedwig, que eu vi uma vez, que é incrível. Quem não viu, veja. Vou ver, esse eu não É conheço. maravilhoso, assim. Incrível o filme. Mudou a minha percepção de ser. E esse do Walter Mercado, em um outro nível, mas mudou, fez com que eu refletisse sobre mim enquanto espiritualista. E observando o mundo ao nosso redor dos espiritualistas também. Sim. O quanto isso, para algumas pessoas, não é uma carreira, não representa nenhuma estabilidade, e o quanto eu não queria chegar na minha velhice, é, não é implorando, não é exatamente essa terminologia, mas lutando por sobrevivência. Mas eu acho que esse é o fantasma, se a gente pode chamar assim, que também me acompanha. Sempre me acompanhou. é, E olhar ali o Walter e perceber o quanto ele foi usado, Sim. o quanto aquela imagem que para ele era de verdade. E eu acho que as pessoas que não conheceram Walter Mercado, ou que só ficaram com aquela imagem do Ligue Midiática, né? Já, daquelas fotos exuberantes dele, daquelas aparições maravilhosas dele, deveriam assistir esse documentário. Porque aí você percebe o quanto o mundo midiático, corporativo, quer nos usar, Isso. quer nos ter ali Quão dentro, pouco oferece quão pouco e oferece, quanto explora, e né? o quanto explora, e o quanto não credibiliza a pessoa enquanto uma verdade, né? Então, eu acho que essa reflexão do Walter, para mim, também ficou bem forte. Eu já assisti esse documentário 2 vezes, porque realmente, assim, eu fico atravessado. E até pela morte dele, eh,
faz parte do nosso imaginário, né? A gente cresceu vendo o Walter Mercado. Isso. Década de 90 todinha, na nossa adolescência. Era um grande nome, né? Era um grande nome, claro. Como eu disse, na época, muito mal. Ficava no nicho Ficava no do show. caricato, Ficava né? no show só, né? É. Então, o documentário humaniza o Walter Mercado. E tem uma outra coisa, Cláudio, que eu fiquei pensando. Já imaginou o Walter Mercado hoje? Nossa. Ele ia ser um case na internet. Ele ia ser... Não ia ter pra ninguém. Ele com certeza ia viralizar. Ia viralizar, exato. E de um jeito muito autêntico. Porque já viralizava. É isso. Não é? É Naquela isso. época ainda não tinha as ferramentas digitais que a gente tinha, mas quem naquela época não conhecia o Walter Mercado? Ninguém, todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia. Porque ele passava o tempo todo em todos os canais com propagandas, banca de revista. Era os programas mais prestigiados de televisão ele fazia. Era o rei do esoterismo, né? O rei do esoterismo, né? Mas eu acho que ele também deixa essa reflexão importante Pra gente, os profissionais, do quanto a gente precisa lutar para manter o nosso futuro. Se preservar. Tomar cuidado com as associações, não é? Tudo isso. Tudo isso me fez refletir. Olha, pra mim também. cheio de spoilers aqui. Cheio de spoilers. Claro que graças não passamos as desgraças que ele passou. E graças ao que ele passou, talvez, né? Isso. Mas é um cenário bem interessante de quem nos acompanha assistir e ver os bastidores de uma estrela do mundo esotérico. E eu não sabia que você tinha trabalhado no Walter. Você não sabia, Cláudio? Eu trabalhei na Norma. Eu disse que Norma Blum, também nunca vi a Norma. Mas era no mesmo prédio ali na Brigadeiro, não era? Ficavam não todos era. ali? O prédio da gente era naquele prédio do Banco Mercantil, ali perto de onde hoje é a Prefeitura de São Paulo. Não, eu trabalhava ali no fim da Brigadeiro, Luiz Antônio, já na parte centrão, perto do Pérola Byton. Eu trabalhava à noite. Eu também. Eu entrava tipo 10, 11 horas da noite e ia até às 7 da manhã. Parecia um vampiro. Aí eu dormia de dia. Engraçado que a gente tem as mesmas... olha, gente, a gente veio da mesma terra. Pois é, somos de Diadema. De Diadema. A gente trabalhou em disques. Nos tornamos autores conhecidos. Começamos cedo, porque eu também comecei super cedo, ele também. Passamos pelos mesmos caminhos. Pelos mesmos programas de televisão. Né? Pelos mesmos programas. Que loucura, né? E estamos juntos. E de vez em quando sonho com o Claudinei. Sonhos assim, mágicos, né? Que nos conecta. Que nos conecta. É muito bom. Muito maluco. Muito né? maluco. Mas voltando. Fora o pudim não é? da sua mãe, maravilhoso. Que ela sempre faz, né? Beijo, mãe. Olha, voltando nesse assunto daqui, a gente entrou na questão do Walter Mercado, que eu estava falando do TL900, desse bombardeio esotérico que a gente tem, que aconteceu na época do Disque 900, lembra? Lembro. Todo dia aparecia um disque novo, até que foi proibido. Eu acho que daqui a pouco vai ter alguma regulamentação na internet, porque é impossível, as pessoas estão sendo lesadas, elas estão sendo enganadas. Eu acho que fica uma coisa muito desleal em vários sentidos. Então, você e tantas outras pessoas que têm um trabalho sério, eu fico pensando assim, hoje a minha equipe, que é uma equipe enxuta, eu não tenho uma equipe grande que me ajuda, hoje eu tenho 5 pessoas por trás das minhas redes sociais. Desde quem faz arte, desde quem administra. E eu fico pensando o tempo que a gente gasta, porque tudo nasce da gente. Sim. Eu não coloco ninguém para fazer coisa no seu nome. No meu nome, no meu Instagram. Então, assim, tudo que as pessoas leem e assistem são verdades minhas. Então, e aí eu acho desleal, Claudinei, porque é um investimento de energia, de dedicação e de tempo, de dinheiro, de outras pessoas. E aí chega um sujeito que lê uma revista e aí começa a fazer uma coisa extremamente... tá me fugindo a palavra. Superficial. Às vezes não sabe nada. Não sabe nada, ou às vezes fica explorando acontecimentos ruins. Isso. Eu fico assim, possesso, Clau, com essas coisas. Porque eu acho que a mensagem da espiritualidade é outra. Exatamente. Não é você ficar explorando por que o avião caiu, por que a artista morreu, porque... Gente... Não, e aí é interessante que eu não sigo ninguém, só você. Olha que privilégio. Não, verdade, você sabe, eu não sigo, porque não tem ninguém que eu admire.
nesse meio que a gente É transita, muito difícil. é muito difícil. Tem pessoas que eu tenho um carinho, um coleguismo, mas que eu admire, assim, falar, nossa, essa pessoa é incrível. Não tem. Mas aí as coisas chegam até mim, Uhum. né? Então, Sempre tem eu. o print. Sempre tem um print, ou sempre alguém vem me contar alguma coisa. E aí eu fico assim, tão chateado, Claudinei. Por exemplo, morre uma pessoa, um artista. No mesmo dia, aparece vidente falando onde a pessoa tá, o que que aconteceu, o que tá por trás. Explorando coisas horríveis. Hoje até explorando, gente, não é por falar nada, mas tem alguns esotéricos explorando essas catástrofes que têm acontecido em Sim. escolas. Então, Sim, quando a gente sim. precisa de uma outra mensagem. A gente precisa de mensagem de amor, de autoconhecimento, a gente precisa de uma mensagem de consciência, né? Eu acho que você pode até ilustrar algo que você está fazendo a partir de de algum acontecimento que tenha uma relevância para a sociedade, mas o que a gente vê é o É, caça-like. é, É é a isso. exploração da miséria e a exploração da catástrofe, né? E uma coisa de querer dizer que é poderoso, que Isso, previu, que isso. prevê, que viu. É engraçado que os próprios desastres ninguém prevê, É. né? Ah, não é? Exatamente, Né, as coisas Claudinei. que acontecem para si ninguém prevê. Mas, Sabe? fala, pode falar. Não, Não, pode falar, já tá me interrompendo aqui. não, eu É que te. tem tanto assunto, Pois é. gente. Não, mas eu fiquei pensando agora, Claudinei, também no que você está me falando, porque eu também já fui muito criticado por fazer rádio e televisão. Uhum. E você sabe tão bem quanto eu, até um pouco mais, porque você começou antes de mim ainda, que na televisão e no rádio, muitas vezes você não tem a oportunidade de ser uma pessoa muito profunda, ou Sim. de dar aquele recado do jeito que a gente gosta de dar, de uma maneira ampla. E às vezes tempo é dinheiro na É, televisão. não tem tempo. Às vezes a pessoa também não tem poder de compreensão Isso. daquela mensagem em minutos que você vai dar de uma forma mais prolixa, não Isso, é? é isso Então tem mesmo. que ser simples. Tem Você que ser sentiu esse simples. preconceito? Porque tem os estudiosos, né? Os Ah, teóricos do tarô, da tem. Da espiritualidade, da astrologia. astrologia, as Os... grandes mentes que ninguém conhece Pois e que é. e que estão sempre criticando quem faz. Você recebeu essas críticas? Sim, recebi críticas indiretas e muito claras, inclusive dos pensadores, Os pensadores do tarô, do da tarô, da astrologia? astrologia. E, e aí eu fiquei chateado na época quando aconteceram algumas coisas, porque mexe com a nossa autoestima, mexe com uma série de coisas. Mas aí o Humberto, que trabalha comigo, me perguntou assim: André, quem é Fulano? Isso. Não no sentido de menosprezar, mas o que ele está fazendo para a humanidade? Porque não adianta ele ser uma mente brilhante do tarô e ficar lá dentro de uma caverna, Isso. né? Então, Ou a é, astrologia ficar olhando para o céu, né? exato, entendeu? Então, eu fui já muito criticado e agora isso está quebrando, esses paradigmas estão se quebrando. Desde o ano passado, Claudinei, eu fiquei muito orgulhoso, um orgulho não só meu, mas um orgulho para todos nós, que eu fui convidado pela Bienal de São Paulo para dar uma palestra, para participar de uma mesa na programação oficial. Sim, Foi a primeira vez que a Bienal abriu a programação oficial para se falar de tarô. sim. Então eu acho que é um ganho não para mim só, É para todo para mundo. todo mundo que vive É um disso, que reconhecimento quer um reconhecimento da classe. Não recebi nenhum elogio da da classe. classe. Da- Não queria elogio, mas eu recebo críticas, né? O ano passado participei da Flip, que é um dos maiores eventos literários que a gente tem no Eu Brasil. ouvi elogios da sua participação. Eu Ouviu? ouvi. Ah, depois você me conta Eu então. ouvi Da elogios. Flip ou Da da Flip. da Da Flip? Flip. Você tem que me contar. Eu Você ouvi conta, eu altos. acredito. Aliás, tem até um amigo que quer te conhecer, que Nossa, teve na. É verdade, que teve lá na sua que palestra. Acho que foi numa bonito. casa, porque lá é Isso, um é. e aí ele falou muito bem do seu trabalho, Que legal, Claudinei. Que bom. né? E a gente fala com o coração, e por isso que as pessoas E gostam. isso toca, né? Toca. E esse ano estarei na Bienal do Rio, também na programação oficial, no dia 8 de setembro. Aproveitar e convidar todo mundo do Rio, numa mesa para falar sobre o tarô e a astrologia nos meios de comunicação. Então, vai ser uma mesa bacana com o Vitor de Uhum. Castro, tem acho que mais uma outra Alguns convidada. influencers, é. Isso. Então,
que bacana que a gente está transitando e abrindo portas e abrindo fronteiras, Isso. porque você sabe, a gente lançava livro há uns 10 anos atrás, muita livraria não colocava o queria. nosso livro. Não queria. Ou deixava lá no fundinho para ninguém ver. Só se chegava alguém perguntava. Quantas livrarias famosas recusaram fazer lançamentos de livros Isso. meus? Então essa é a realidade, né? Então, quando você está lá na linha de frente, então quando você está num programa de televisão, quando você está num programa de rádio, quando você está dando sua cara para bater, quem acha que faz muito não faz e critica quem está fazendo o correto. E tudo isso para dizer que eu acho muito desleal quando a gente se esforça tanto para falar coisas de verdade e aí vem essa onda toda de mentira para ganhar like, para ter audiência. E eu acho isso bem, bem chato. Não, e sobre tudo isso também, né, André? É o mal da elitização, não é? Todo mundo quer elitizar tudo. Então, Sim. você tem que tornar tudo inacessível, tudo inalcançável. E aí, quando aparece uma pessoa que populariza, né, a gente sofre uma nova reforma, uma nova inquisição. Porque é exatamente isso. Quer dizer, quando Martinho Lutero ele, né, traduziu a Bíblia do latim para uma língua vulgar comum, o cara foi perseguido até a morte. Por quê? Sim. Porque só uma casta tinha acesso àquele tipo de conhecimento. E parece que acontece com a gente a mesma coisa. Quando a gente traduz em algo que os outros conseguem compreender, todo mundo persegue. Comigo não é diferente. Então, isso que eu ia te falar. Você, no seu papel de sacerdote da Wicca e de ter difundido a Wicca no Brasil, porque isso eu falo com consciência. Eu não sou iniciado na Wicca, mas eu só ouvi falar de Wicca pela primeira vez quando você surgiu, Sim, ninguém falava. né? Com o seu livro, com o seu trabalho, com as suas discussões. Então, por exemplo, acho que nessa linha que você está falando, né? O Brasil é um país que a maioria dos cartomantes e tarólogos conhecem o baralho cigano e praticam. Então a gente entende que o baralho cigano no Brasil é um dos oráculos mais difundidos. Então eu escrevi um livro, você sabe, Baralho Cigano, quando eu tinha 20 anos. Com cartas próprias. Próprias, que eu fui atrás para desenharem para mim. Num tempo E que não tinha inteligência artificial. pois é. Teve que pagar carta por carta. É isso mesmo. Aliás, Clau, Era eu caríssimo. ainda quero fazer numa Mystic Fair uma exposição dos desenhos dos tarôs que são todos feitos à mão. Legal. Vamos fazer. A gente ainda vai combinar essa história. Vamos sim. E o baralho cigano tá todo desenhado, tem ele guardado, ele é todo desenhado à mão, não foi nem digitalizado. Sabe que esse tarô também não. Depois eu te conto. Quero saber. E esse livro, ele se difundiu muito, porque a gente tem uma escassez de literatura do baralho cigano, visto do ponto de vista da escola brasileira. Isso. Que existe a escola brasileira e a escola europeia. E aí, quando eu fui para a editora Pensamento há 4 anos atrás, a proposta da editora era relançar alguns livros meus e depois fazer um caminho com obras inéditas. E aí a gente, quando foi lançar o Baralho Cigano, ou seja, eu peguei o livro depois de 20 anos para reescrever. E aí, óbvio que tinham alguns reparos para serem feitos, porque a gente amadurece, Claro. porque o tempo muda, novas informações surgem. Você vai revendo as coisas. Vai revendo as coisas. Então a gente fez uma edição, revista ampliada. E aí a gente descobriu, e isso foi uma coisa que até o nosso editor lá, o Adilson, falou, que nas pesquisas que ele estava fazendo sobre a escola brasileira, eu aparecia como um dos fundadores da escola brasileira no Brasil. Sim, porque foi um dos primeiros livros, não tinha nada. Então. O baralho cigano, inclusive, era tido como um oráculo de segunda categoria por muitas pessoas. Não tinha nenhuma literatura, era pela intuição. Não era? Via lá, o navio vai viajar. Era pela intuição, eu aprendi com a minha avó, aquelas lendas, né, gente? Sim. E eu fico às vezes pensando, nossa, e nesses 20 anos, o que surgiu de novo do baralho cigano? Em termos de literatura, de coisas que foram criadas. Então, não surge. Pouquíssimas coisas. Mas aí você vai nos clubinhos. Isso. Aí tem os pensadores, aí tem os pensadores do baralho cigano que, imagina, rechaçam o que eu fiz. Então, não é com rancor que eu falo, não. É uma discussão porque aqui a gente pode falar o que a gente pensa mesmo.
E a gente vive um tempo muito estranho, de muita coisa estranha acontecendo, de muitas pessoas se apropriando da espiritualidade para ganhar dinheiro. E aparecendo, se tornando as É, autoridades que você não sabe de onde a pessoa veio, não é? exatamente. Mas, assim, não é rancor, como ele falou, mas as críticas que você sofre e que sofreu também já me chamaram de que eu fazia Wicca Coca-Cola. Nossa, gente, mas aí, uma vez, sabe quem me deu uma frase que mudou a minha vida? Quem? Um satanista. Uau, quem que é? Ele virou pra mim, um cara do Rio de Janeiro. Ele virou pra mim e falou: não liga para o que as pessoas falam de você, sabe? Porque o sucesso é a sua prova. É isso. O tempo Isso, é o melhor amigo que a gente pode ter e isso um Deus mudou. soberano, né? Não, isso mudou a minha maneira de entender. Realmente, o sucesso é a minha prova. É o sucesso que diz se o que eu faço é próspero, se o que eu faço frutificou ou não. Não é a crítica das pessoas, não é? Sim, é isso E eu mesmo. estava tendo uma reflexão outro dia, porque hoje a gente tem os pensadores também, né? Dessa coisa que eu chamo da teologia da prosperidade. Que é o pessoal Difícil, né? que está sempre essa coisa motivacional, ensinando as pessoas a serem prósperas e tal. E você vai olhar a vida das pessoas, gente, você fala qual prosperidade que essa pessoa tem, É né? isso mesmo. Então, olhe o fruto da outra pessoa. Veja o caminho que ela está Isso, criando, o que que ela está para além da internet, que é esse isso. território da ilusão. Exato. Da ilusão literal, né, André? Porque eu falo que hoje a internet o que vende é o visual, né? Sim, Você cria um visual bonitinho, coloca uma luzinha no lugar certo, um isso. painelzinho legal, você se torna autoridade. O visual é mais importante que o conteúdo, É mas a isso gente é de mesmo. uma época que o conteúdo era mais importante que o visual. E que pra gente, até hoje, é Continua algo que sendo. nos preocupa. Às vezes as pessoas falam assim, você devia gravar mais coisas pra internet. Eu não vou gravar bobagem. Isso. Eu vou gravar coisas que eu acredito, que eu acho que são importantes, que são legais. Não vou ficar fazendo audiência. Não sou tudo pela audiência. Não, outro dia eu vi, tem gente que faz audiência até pela doença, gente. É. Aí fica doente, aí vai lá, põe o cristal, aí vai lá, fala, gente, você não tem vergonha de Ou, passar por um papel desse, ou põe foto na cama né? do hospital, Tipo, né? ai, gente, eu tô super mal aqui, então vou usar o que eu sei, as minhas. Hoje eu usei o cristal, não sei o quê, amanhã eu vou usar a erva. Falo, gente, a pessoa ela faz buzz em cima da própria doença. Mas é isso mesmo. Meus deuses, me lembra aquela novela Celebridade, que não Foi. tinha internet como é hoje, Aham. mas hoje seria, sei lá, influencer, né? O nome Sim. da nova Não. novela. E aliás, hoje todo mundo é influencer. Isso. Eu entro às vezes em alguns perfis e eu vejo a frase fatídica lá, influencers. A pessoa tem mil seguidores. 1.000 seguidores, às vezes até menos. Isso. Influencer, parcerias via direct. Aí eu fico pensando, mas que parceria? Não é? Né? Pra Tipo, quê? pra quê? Se autoridade no quê? Então a gente vive o tempo do efêmero, E da né? ilusão. Da ilusão. Né? Eu estava outro dia tendo uma discussão dessa com uma amiga, que eu estava falando que, na realidade, os influencers não são influencers. O nome está errado, é influenciado. Isso. Porque se ele faz alguma coisa, ou diz alguma coisa que vai contra aquele bando de gente que segue, o cara é cancelado, é perseguido até a morte. Sim. Aliás, tem uns livros que saíram ensinando as pessoas a serem influencers, que falam como é que você se torna influencer. Uma das coisas, inclusive, você não ter opinião própria. É você falar aquilo que as pessoas Gente, que querem que absurdo. você diga. Que Você absurdo. vender aquilo que as pessoas querem que você venda. Então, você não é influencer, você é influenciado, Não, mas é isso mesmo. não é? Aí a gente sabe- vai lá, cancela a gente. E sabe, Claudinei, eu fico feliz disso tudo estar acontecendo numa época em que eu já sou adulto. Porque eu tenho dó da juventude. Eu tenho sobrinhos, eu tenho filhos que têm amigos. Que tem o sonho de se tornar influencer, né? Hoje em dia. Porque ser influencer hoje é o ganhar na loteria de uma maneira mais fácil, pelo Isso. menos na cabeça, O né? ser o artista da Globo do passado, É isso. o jogador de futebol, Isso né? mesmo. Só que de uma maneira mais fácil. E que no fundo Que não não é é, fácil coisa nenhuma e tem um preço que vai ser cobrado em algum momento, Tem né? um preço e tem técnicas, e essas pessoas que se tornam influencers de verdade, gente, tem muita coisa por trás, né? Acabou a época, a gente pode dizer assim, a época dourada da mídia aberta. Acabou, mas está se criando um outro mercado Sim. que, para você conseguir se tornar um influencer, cara, você vai ter que perseguir o mesmo caminho que uma pessoa no passado tinha que ter para estar numa televisão, para se tornar um artista da Globo, porque tem uma indústria por trás disso, né? Mas aí eu também fico pensando,
será que as pessoas não... Porque pra gente, pelo menos pra mim, Claudinei, eu acho que pra você também deve ser algo parecido. A gente tem vocações, Isso. tem chamados, a gente Isso. pode até perseguir um sonho, mas a vida também vai te mostrando que é o caminho, que não é, que é por aqui, que é por ali. Então eu fico pensando, essas pessoas não têm uma vocação, um chamado? Isso. Né? Então, porque agora tá na moda mostrar a reforma do meu quarto. Então eu viro influencer de decoração. Faz a dancinha. Aí amanhã tem que ter a dancinha no TikTok. Então eu viro influencer de fazer dancinha. Então, eu fico muito triste de perceber que o mundo parece velho falando, assim, aqueles velhos Mas a gente já tá amargurados. velho, né? É, É, estão. Não, é, mas eu digo mente amargurado. sábia. É, não, hoje eu entendo quando minha mãe fala, quando minha avó falava, porque na minha Não época era não era assim. assim. Porque realmente assusta mudar de É. geração, assusta mudar. E olha que a gente é uma geração de transição, né? A gente tá meio pé, meio lá, meio cá. Pois é. Mas aí eu fico Imagina pensando que quando a gente nasceu, Claudinei, ainda existia máquina de datilografar. isso, máquina de datilografar. Ainda tinha TV preto e branco. Exato. O fax foi uma revolução pra Nossa, gente, né? celular, gente. Quando eu tive o primeiro celular foi um sonho. Ah, eu Aí também. chegou uma Era conta de, enorme, né? chegou uma conta que eu não consegui pagar. Eu também, Claudinei. Não, e era um celular horroroso, É? E o grande. pager, lembra do pager? O pager era chique, que só Chique. médico tinha. Quando É o verdade. pager chegou para todo É mundo, verdade. nossa. Foi anterior ao celular, né, o pager. Foi um pouquinho antes, uns 2 ou 3 Aí anos antes do vibrava, celular. chegava a mensagem, Nossa, né? aí você ligava, você namorava com alguém, aí você ligava, ficava ditando que a pessoa tinha que escrever. Olha, Ai, gente. olha, Bom, a muito gente já bom. passou. Mas isso é bom, significa que a gente Não, e eu acho fez a assim, transição. fez a transição e a gente está curtindo e vivendo esse mundo de hoje, com as modernidades, com as novas descobertas. Que bom, porque isso traz muito benefício para a humanidade. Acho que muitos desses benefícios a gente nem vai ver, Eu também porque acho. é, É a é, longo é a prazo, né? longo prazo. Mas eu acho o comportamento humano sempre estranho. Eu também me preocupa um pouco. Falando dessa coisa de mídia, como é que você chegou na mídia? Olha, foi uma história bem, bem legal, Clau, porque eu sempre gostei de rádio, de TV, mas eu nunca imaginei que eu fosse alguém como eu me tornei hoje. É, E aí, um dos meus primeiros empregos depois do Tele 900, eu já fui vendedor de shopping, Olha, eu já fui office boy. Meu todo primeiro mundo, emprego de office todo mundo vê boy. o glamour, ninguém vê o suor. Corre, exato. Nossa, eu andava de ônibus. Pensa, office boy existia, gente. Isso. Não Hoje é é que nem. motoboy. Né? E mesmo assim, muita coisa nem Se usa mais o perdeu, motoboy, mas pra ir no e banco. Ninguém não, eu faz lembro isso. de pegar assim, ir para a zona sul, pegar um documento, Isso. voltar para a zona norte, a Ficar horas pessoa, no banco, na aí vou para a fila. zona norte, a pessoa assina, depois vou para a zona leste para reconhecer, enfim, Hoje era tem DocuSign. Vai exato, lá, é. assina. Pois é. Então, meu primeiro emprego foi esse. Depois, trabalhei como vendedor de loja. Mas olha que interessante, meu segundo emprego como vendedor de loja, eu tinha 17 anos, já era numa loja esotérica. Olha, E eu fui contratado na época porque eu sabia o tarô. Então, como era uma loja de produtos esotéricos, eles queriam um vendedor que tivesse entendesse. ali, que tivesse ali no universo, né? E fiquei ali um tempo e depois fui para o Tele 900. E aí apareceu uma oportunidade de trabalhar como produtor de um programa de rádio. E era uma rádio que na época era bastante ouvida, mas assim, eu tinha 19 anos para 20, então não tinha salário, Claudinei. Gente, eu trabalhei nessa rádio De e de graça. graça. Sabe qual era a contrapartida? É. Eu podia ter um quadro para falar de astrologia, tarô, todo dia. Olha, Então, no fundo, eu era usado. sim. Mas Aí você vendia seu eu peixe. vendia meu peixe e ali foi uma grande escola para mim, porque era tudo ao vivo, todo dia, programa na rádio AM. E a rádio AM foi a grande escola do que a Isso. gente sabe, que é a televisão E hoje. tinha uma grande audiência, né, no passado. Nossa, muito, Cláudio, muito. A minha escola foi o rádio. Hum. E aí eu fazia lá a produção do programa. Eu lembro que eu acordava 4h30 da Meu manhã. Deus, isso.
Pois é, acordava 4h30. Hoje as pessoas, quando eu falo que acordo 8h30, 9 horas, falam, mas você dorme até tarde, não sei o quê. Mas durante muito tempo eu acordava às 4h30 da manhã, e aí eu morava de favor na casa de uma pessoa, então eu tinha que descer as escadas do sobrado Devagarzinho. devagarzinho, não podia nem acender a luz da cozinha, ou seja, então eu ia trabalhar, ia a pé, porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, e andava uns 40 minutos ou quase 1 hora. Nossa. Chegava no rádio, produzia o programa inteiro do que ia ser dito, de convidado, de notícia. E naquela época, a gente chegava no rádio, já estavam uns jornais em cima da mesa. Uhum. E aí você pegava as manchetes e já ficava ligando nos jornais para pegar o contato dos entrevistados daquelas matérias para você tentar trazer para o programa. Olha, A gente sabe que no rádio também o horário nobre é de manhã, isso. então é sempre muito cheio de. Era muito cheio, né, de entrevista e de conteúdos. E, paralelo a isso, eu tinha que fazer o meu quadro. Então, eu estava lá produzindo o Uma mão aqui, programa. outra lá. Isso. E aí, no intervalinho, me falava, não, agora você vai entrar. Aí eu entrava, fazia no estúdio e voltava para os bastidores. Isso durou quase 1 ano. Nessa rádio, chegou um rapaz para trabalhar que se chamava Valdir Marino. Ele se chama. Eu tenho uma gratidão por este homem. A gente não tem contato mais, às vezes eu o vejo nas redes sociais, eu sei que ele continua sendo radialista no Nordeste, mas o Valdir, ele era um repórter que entrava na programação para dar boletins. E ele trabalhava no Notícias Populares, Nossa. aquele Super jornal. jornal da época. Era um jornal mais popular, mas muito lido. Muito, assim, tipo, você saindo Notícias Populares, eu acho que seria hoje Nossa, era você equivalente? ser entrevistado pelo Felipe Neto. Alguma É, coisa é assim, isso, é isso. né? Então, assim, todo mundo sabia, todo mundo. E era um jornal polêmico, era um jornal que a gente falava se espremer sai sangue, Isso. porque era super popular, tanto que se chamava Notícias Populares. E aí o Valdir chegou para mim um dia e falou assim: Ah, que legal que você trabalha com tarô, com astrologia. E aí eu contei para ele que eu estava gravando um CD de meditação. Hum. É assim, né, Claudinei? Gravando CD naquela época, a gente tá Era, falando de era 99. dificílimo, gente. Não sabe? Não é como você fazer um EP Isso, hoje. Não isso. é tão fácil É que você assim. faz em casa, no quarto. Isso. Não, a gente tinha que ir atrás da produtora, tinha que ir Isso. atrás da gravadora, tinha que ir atrás de Pagar estúdio. estúdio. Então, assim, consegui fazer um CDzinho que eu acho que tinha 200 exemplares de tiragem. Tinha que pagar a prensagem. E isso tudo. E aí eu falei pro Valdir, falei, Valdir, eu tô lançando um CD de meditação. Posso te mandar o currículo, não, o release para você tentar dar uma notinha para mim lá no jornal? Ele falou, não, manda sim, tal. O que aconteceu? No programa, a apresentadora recebia alguns convidados, porque ela era uma pessoa que tinha uma influência, não era uma celebridade, mas era uma pessoa influente. Então, nessa época do programa, eu fazia um perfil astrológico de alguns artistas que passaram por lá para dar entrevista. Clodovil, Leão Lobo, Rita Cadillac. Olha, Ó, assim, mas na época isso era muito. claro. Pra gente que sai, Né? né, do Lá de nada, lá de Diadema. Diadema. Aliás, a gente tem que honrar o lugar que a gente Eu nasce, né? honro, Eu eu honro honro, também. eu honro. Outro dia eu fui visitar minha madrinha lá em Diadema esses É dias. engraçado quando você cruza o perímetro, dá É. uma coisa. E eu fazia muitos anos que eu não ia pra Diadema, fazia mais de 20 e poucos Olha, anos. E eu fui visitar minha madrinha, que eu amo, e aliás. evoluiu muito Diadema, é outro lugar Então, hoje em dia, né? quando eu comecei a Parece chegar outro lá lugar. na cidade, eu falei, não, Não é o mesmo lugar não de é onde eu vim. Diadema onde eu nasci, É. entendeu? Mas o que aconteceu? Ele falou, faz um releasezinho contando a sua história. E eu contei, já atendi o Leão Lobo, a Rita Cadillac, e tinha outras pessoas, Clodovil e tal. E coloquei isso no release. E naquela época eu fui muito influenciado por aquela onda dos anjos. Então o Uhum. CD tinha uma coisa meio relacionada com os anjos.
Aí o Valdir me ligou uns 2 dias depois e falou assim: André, posso dar seu telefone? Porque uma jornalista que eu dei lá o seu release se interessou de dar a notinha pra você. Falei, tá bom. Aí ela me ligou e falou assim: Ah, você topa dar uma entrevista, contar um pouquinho da sua história? Eu falei, ah, topa. Inocente, né, Claudinei? Juro. Inocente, Sem gente. saber o Sem que saber. vinha. Aí ela falou assim: ó, amanhã 4 da tarde, a gente vai mandar o fotógrafo para fazer as fotos. Aí eu fiquei pensando, mas é uma nota, sabe? Assim, Uma tipo, notinha. uma notinha, não tinha internet, não era pro site, né? Bom, foi o fotógrafo e até então ninguém me dizia o que ia acontecer. Aí eles falaram assim: a gente pode conversar com as pessoas que você já atendeu? Falei, pode, não tem nenhum problema, eu tenho autorização dessas pessoas para falar que eu atendi e tudo. E aí eles entraram em contato, principalmente com a Rita Cadillac na época. Também outra pessoa que eu sou grato. Reencontrei com ela esses tempos lá no Melhor da Tarde na TV e foi incrível, assim, Incrível, é um rever, ser humano incrível. né? E aí a Rita falou alguma coisa que eu não soube também na época. Bom, passou a semana. Fui pra casa. No domingo, eu acordo com um telefone, tipo 7h30 da manhã, Tocando. tocando desesperadamente. Alguém me dizendo assim: André, vai na banca de jornal que você tá na capa do Notícias Que Populares. legal. Eu não, porque assim, Claudinei, a gente não tem noção. Eu acho que é isso. Eu acho que é igual, tipo, uma Juliette quando ganha um Big Brother. Você cai na cova dos leões, Isso, isso. né? E aí fui pra banca de jornal, era um domingo. Tinha a seguinte chamada: Guru da Rita Cadillac. É um rapaz de 19 anos que ouve anjos. Nossa, Não, eu não falei que ouvia anjos, quer dizer, criaram uma criaram uma. história. E uma foto da Rita Cadillac de biquíni. Então, enfim, fizeram toda Todo um um Paranauê. Paranauê. Bom, minha vida mudou ali, porque no domingo, até hoje, sabemos que é um espaço de notoriedade no jornal. Isso, nobre. Nobre, né? Então, quando eu cheguei na segunda-feira, e aí, pra mim, a minha vida tava normal. Eu saí no jornal, que bacana, que legal. Nessa época não tinha e-mail, não tinha rede social pra você saber que ganhou seguidor, Isso. não tinha nada, tinha ali O o jornal. jornal. Aí quando eu cheguei, Uma outra sim. pessoa na rua que fala, vai te vir, né? Alguma coisa assim. Aí na segunda-feira acordei, 4h30 da manhã, fui pro rádio. Quando eu cheguei lá, quando foi 7h e pouco da manhã, o telefone da rádio começou a tocar. E era produtores de todos os programas de televisão que você possa imaginar, Legal. querendo que eu fosse participar naquele dia no programa. E aí, por acaso, que não é acaso, mas eu acabei topando de ir no programa Mulheres, na Gazeta. E na época, o programa. Nossa, tinha uma super audiência. Nossa, era com a Era Claudete imenso. Troiano ainda. Isso. Tipo, era um negócio A que. Ione, né? A Ione eu acho que já não, Já não não tava tava mais? mais nessa época. Foi em 2000, a Ione já não tava. A Ione tinha um outro programa na casa. Mas era. Mas era, assim, era a grife da É. televisão. E eu fui nesse programa. Ah, lembrei também. Tem um grande amigo, Paulo Guarnieri, ator que também adora meu trabalho e me conhece desde a adolescência e sempre se consultava comigo. Ele também deu um depoimento. Então, nesse programa, uma pena, né? Que parece que a TV Gazeta não tem essa. Ah, mas todas as TVs mudaram, né, o É, perfil hoje em dia, né? mas não existe essa fita. Eu É, adoraria que tivesse. olha, Então, eu lembro que tava no sofá, assim, na sala. Eu, Rita Cadillac, Paulo Guarnieri, Palmirinha. olha. Nossa, muita gente bacana. E o programa foi um estouro. Porque aí, o que que eles fizeram? Levaram a pauta do jornal para a televisão, sempre com esse apelo. A gente está aqui com um guru que ouve anjos, Olha. né? Então, Que é daí que vem o Guru das Estrelas? dos Dos artistas. artistas? É o É, título, né? que eu tinha. Que demorou também para eu modificar. Porque o que aconteceu? Depois, as pessoas achavam que eu só atendia Artistas. artistas. Então, foi um trabalho árduo para eu também ficar com isso na minha história, mas não ficar marcado com isso. Eu tive dois grandes pontos de virada, Claudinei. A primeira foi essa, eu tinha 20 anos.
Aí eu lembro que eu fiquei com a agenda cheia, assim, com gente com fila de espera, eram livros e livros, porque na época eram secretárias que atendiam Uhum. o telefone. Então, era o dia inteiro, a noite inteira o telefone tocava. Então, foi um negócio, assim, surreal. Eu acho que é muito parecido com quem vai dormir de um jeito e acorda com 200, De 300 mil seguidores lá no Instagram ou um vídeo que viraliza. esse menino que aconteceu, lembra? Com a Pfizer. Ele Isso tinha 1.000 seguidores um dia, no dia seguinte tinha 1 milhão, é assustador, né? porque junto com isso vem todas as demandas de uma pessoa que tem 1 milhão de É. seguidores. E se a pessoa não está preparada para aquilo, assusta, vem as Mexe com a pegadinhas, estrutura. mexe com a estrutura, com tudo. E depois, Clau, eu fiquei assim meio que o queridinho, tanto do Mulheres como do Jornal Notícias Populares. Nessa época, eu fiquei exclusivo do Mulheres. Eu não tinha um contrato, mas tinha um acordo de cavalheiros. Uhum. Então, eu ia em outros programas de televisão, menos programas concorrentes do Mulheres. Fiquei, acho que uns meses lá, e aí depois acabou esse entusiasmo todo, acabou arrefecendo. Aí eu tive um segundo ponto de virada depois de uns 2 anos, porque aí o Notícias Populares me chamou para fazer as previsões de fim de ano, que hoje em dia eu não gosto de fazer mais, porque é sempre essa coisa apelativa, né? Então você tem que falar do jogador, Do do desastre. desastre, do Nossa, artista, horrível. disso, daquilo. E aí eu lembro, eu nunca soube fazer polêmica, né? Meu ascendente em Libra, você sabe, É não, moderado. moderado, é. E aí, o Notícias Populares chegou com uma lista de personalidades, e eu lembro que uma das personalidades era a Xuxa. E aí eu ia tirando o tarô para aquilo, fazendo numerologia, olhando astrologia, e saía muita carta de paus pra Xuxa ali, tipo, 3 de paus, 5 de paus, cavaleiro de paus. E na hora eu falei assim, mas o naipe de paus é fogo. E olha, Claudinei, eu juro pra você, quando a gente tá tocado pelo divino, Baixa. baixa Faz download. faz download e você também não percebe que está fazendo download. E uma das coisas que eu escrevi para jornalista é, olha, a Xuxa precisa tomar cuidado com fogo. Mas na minha cabeça, aquilo era uma informação. Eu lembro da época que pegou fogo na nave, né? Aí, meses depois, o cenário da Xuxa pega Pega fogo. fogo. Aí o que aconteceu? Eu virei capa de novo do Notícias Populares, Eu lembro. com a seguinte manchete: Guru dos artistas previu fogo na Xuxa. Pensa. Eu me Tinha orgulho. uns slogans assim, né? É. Umas chamadas. Não, mas é o lead, né? O O que lead. hoje as pessoas buscam para fazer É o na. copy perfeito, né? Exatamente. Então, aquilo foi uma avalanche novamente, porque o Notícias Populares ainda era um dos jornais mais lidos no país. Aí, nesse dia, liga a produção da Sônia Abrão, vou pro programa da Sônia Abrão, tô no meio do programa dando entrevista para ela, aí vamos pro intervalo, quando a gente volta, ela fala assim, olha, o Gugu acabou de ligar aqui pra gente, domingo você estará no Domingo Legal. Que legal. Na verdade, assim, nem perguntou se eu queria, se dá. Confirmou. E aí foi quando eu fui fazer o programa do Gugu, e aí eu explodi No Brasil no inteiro. Brasil inteiro, e foi daí que não parei mais. Olha, que história, né, gente? É muito Ninguém nem doido. imagina, né? Mas quando tem que ser, Exato. não tem jeito. É isso que eu te Não é? falei, eu nunca procurei. As coisas foram acontecendo, Eu sei. né? porque Então, e até hoje, você sabe disso, quanta coisa acontece na nossa vida. assim, comigo foi quase igual. Eu tinha um grupo de estudos de Wicca, aí uma das meninas tinha o cunhado dela que trabalhava no programa do Walter Avancini, na Manchete, no Mistério. Eu sempre penso que é Enigma o nome do programa. Mistério. Eu lembro desse programa. E aí ela falou se eu podia dar uma entrevista, eu falei que dava, e foi a primeira vez que alguém apareceu na televisão falando que bruxaria era uma religião. No dia um homem ainda, né? E um homem. E falando que bruxaria é uma religião. Tipo, no dia seguinte o telefone não parava. Era fantástico. SBT Repórter, Globo Repórter, programa do Jô Soares. Sabe onde lembro vezes. muito de você? Do Jô. Do Jô, fui Do Jô duas eu vezes lembro. no Jô. Lembro. Quando, um dos últimos programas dele no SBT,
e depois já na Globo. Que também era uma chave super de virada pra quem Total. ia, né? Era quem foi no Jô e quem não foi no Jô, não era Isso, assim? eu não fui, gente. Ah, para. Mas, Mas foi no Gugu que eu não fui. mas então, aí a gente percebe, né? Por exemplo, aí eu lembro tanto do meu mapa astral. Eu tenho minha lua em aquário. E minha lua aquário na casa 5. Eu preciso falar com o povo. Isso. E tem essa coisa de TV. De TV, né? Da comunicação. Mas a história foi se desdobrando assim. Agora, chegar no ponto que eu estou hoje foi um longo caminho. Não, com Né? A gente certeza. sabe disso, né? Olha só, gente, aquele que nem ele falou, né? Que morava na casa de uma pessoa, de favor, descia as escadas de pezinho em pezinho para não fazer barulho. E aí hoje vê o André Mantovani, que é um esotérico de sucesso, um dos mais conhecidos do Brasil, não imagina o suor que é. E ainda a gente tem um ascendente Libra que dá um jeitinho mais refinado. Eu sou libriano, né? Aí o povo acha que a Aí gente todo veio mundo do acha que é berço, milionário, né? né? Do berço, Né? E não é muito trabalho, é muita dedicação, é muito esforço, é saber aproveitar as oportunidades, mas eu acho que também tem uma coisa muito importante, André, é nunca banalizar. Nunca banalizei, Claudinei. Não é? Você sabe, a gente Isso. conversa, às vezes a gente troca tanta E coisa. se furta de fazer determinadas coisas para não banalizar, Sim. não é? E acho que é isso que mantém a seriedade, mantém a continuidade, porque quantas pessoas ao longo desse tempo você não viu surgindo e desaparecendo? Não, e hoje tem uma coisa diferente, né, Claudinei? Like, visualização, você compra. Isso. Você não compra. representa a notoriedade. Você pode entrar num YouTube que tem lá 1 milhão e 900 mil ser comprado. Isso. Infelizmente, a gente sabe E o nem é lado tão caro. e a gente sabe do lado negro da força, né? isso Então, mesmo. a gente vem de uma época que a gente precisava dar resultado de verdade. Se você não desse audiência na televisão, você não Você não ficava. voltava. Como até hoje é assim. Isso, é assim. E era tudo muito batalhado, né? Tudo muito batalhado. Sim, sim. E aí, no meio dessa história toda, veio o desejo de escrever. É, Claudinei, sempre. Eu escrevi meu primeiro livro, eu tinha 13 para 14, 14 para 15 anos. Olha, foi tão precoce que eu tenho a imagem da minha mãe indo comigo tirar xerox do livro que eu datilografei. Datilografar. Eu datilografava com 2 dedos, porque eu não era... Datilógrafo, né? Não, era tipo, né? E aí, assim, o livro era datilografado, aí eu fui tirar uma cópia, encadernar, e minha mãe foi comigo naquele órgão que tinha ali na Santa Cecília, ali. Eu sei, era a Biblioteca Nacional. Isso, na biblioteca, é no Pra Rio, registrar. mas aqui em São Paulo era ali na Santa Isso. Cecília. Eu lembro que a gente perdeu um dia, eu e minha mãe, porque eu não podia registrar sozinho. E caro pra caramba, era por folha. Isso. Nossa. Caro, trabalhoso, cheio de burocracia, e minha mãe foi comigo. Então, eu, desde muito cedo, tinha essa vontade de escrever, sempre gostei muito, sempre fui muito ruim em exatas e sempre fui muito bom em humanas. E aí, o que aconteceu? A gente tem umas coisas na nossa história que a gente só vai entender depois, né, Clau? Vou contar bem resumidamente essa história. Esse livro, eu era tão destemido, eu acho que ainda sou, mas quando a gente é adolescente, jovem, a coisa fica com menos mais, freio. mais. Então eu lia os livros da editora Pensamento, né? Eu lia Liz Green, eu lia A nata do esoterismo. Aju Bansraff, eu lia... O que mais, Clau, que tinha? Nossa, Geomebis. Geomebis, tantos livros importantes, né, ali. Então, Papos, ele faz Levi, tudo tá isso, E aí eu pensei, eu vou mandar meu livro para essa editora. Quem sabe eles Quem publicam. sabe, não é? Claudinei, mas olha assim, a inocência, a pureza, porque não era porque era Pensamento, eu nem tinha ideia do que era Pensamento. Eu sabia que a Pensamento publicava os livros que eu gostava de ler, né? Mandei o livro, Pensamento. Gente, era um livro pueril, eu tinha 14 anos, era um livro... Era um livreto, era início, era uma coisa muito inocente. Aí, mandei, depois de uns meses, veio a carta, né? Que não foi... a gente recebia a carta. A gente recebia a carta, assim, olha, sua obra foi apreciada, mas... apesar da qualidade, da alta qualidade, não podemos publicar. Estamos com a agenda cheia, com os lançamentos para os próximos 2, 3 anos. Era algo assim... Aquela carta educadíssima. Eu sinto muito de não ter guardado essa carta. Nossa. Sinto muito. Bom, passaram-se os anos, e aí depois eu fui me desenvolvendo.
Com 19 anos, eu publiquei meu primeiro livro pela editora Madras, com 20 anos, aliás. Foi um livro de rituais. Isso. Encontrei outro E dia na livraria, tirei uma foto e mandei para ele. é verdade. Não, Que já tá fora de catálogo, pois né? é. E tudo tão inocente, né, Mas Claudinei? puro, né? Eu pego meu primeiro livro também, eu leio, eu falo, nossa, Eu não mas foi o sinto. início. Então, eu não sinto vergonha em nenhum Nem momento, eu. mas falo, nossa, olha, com 20 anos eu dava meu recado certinho. Isso. Fazia E não se direitinho. desviou, não É é isso isso? mesmo, é isso mesmo. Né? Lógico que hoje, com a maturidade, a gente tem Isso. profundidade, estudou, tem mais conhecimento, mas ali era um discurso muito do coração, né? Da E nossa. era outra época também, né? Sim, Pra época era avançado, sim, isso mesmo. né? E esse livro vendeu muito na época da Madras, por ser um livro muito segmentado, muito simples, vendeu muito, e aí eu fiz uma carreira na Madras de alguns anos. Aí saí da Madras e montei minha própria editora. E aí fiquei um tempo com a minha editora. Você incentivou na época, eu acho. Não, já tinha Você editora já quando eu te tinha conheci. editora, aí Você me isso. incentivou depois a outras coisas. Não, mas você veio também com a editora. Quando você falou que ia terminar, eu falei, mas por quê? Isso foi. Né? É por isso que Mas eu. era outro momento também, É. né? Aí depois eu fui pra editora Alfabeto. Foi uma ponte que você fez muito bacana na época. Depois publiquei algumas coisas com a Isis, que você também fez essa ponte pra mim. Quando eu falo fazer a ponte, é me colocar em contato, me apresentar, me estimular também, né? Porque eu acho que amigo é isso, né? Falar, vai, Vai, faz. faz, é legal, É. não é, tal. Bom, e aí o que aconteceu? Tô eu um dia morrendo de vontade de publicar o meu livro Baralho Cigano de novo, não estava feliz na editora Isis. Assim, não estava feliz porque eu acho que tem coisas que fazem sentido por um tempo. Isso. São degraus. Degraus. Então, assim, para mim, a minha história com a Isis já tinha acabado, como já tinha passado pela Madras, pelo Alfabeto, e até com a minha própria editora. E aí chega o convite da editora Pensamento. Claudinei, eu quase caí da cadeira, porque foi a primeira editora que eu entrei em contato quando eu tinha 14, 15 anos, algo assim. Então, para mim é muito valioso É isso. revisitar a história, né? E dizer assim, as coisas estão escritas. É a roda da fortuna, fala que é a carta que eu mais gosto. E eu também aprendi a amar essa carta É com a carta que eu você. mais amo. Então hoje eu tô lá na Pensamento, num trabalho tão, tão legal. Olha, você vê a qualidade dos meus livros, a minha relação com o comercial, com o editorial, com os donos. É uma relação ótima. E eu cresci muito depois que fui para E Pensamento. fez a editora também crescer, não é? Porque depois que você entrou lá, a cara da editora também mudou um Você pouco. acha que mudou? Eu tenho certeza. Né? Porque a Mudou. Pensamento é uma editora que está no mercado há mais de 100 anos. Mas 100 anos sempre foi muito tradicional, Uhum. né? E você trouxe um pouco dessa inovação, dessa nova linguagem. O livro dos Astros Guiam o Seu Destino, que já saiu faz uns 2 ou 3 anos, se eu não me 3 engano, anos já. né? Mas foi um dos primeiros livros que eles publicaram, colorido, de capa dura, num papel Sim. diferenciado, porque como a Pensamento ela é uma editora mais tradicional e tem autores tradicionais, ela manteve aquela publicação tradicional. E você veio com uma inovação que deu super certo. Eu acho também que o fato de eu estar muito exposto também deve ter incentivado para que eles olhassem para as obras que eu publico De uma dessa outra maneira tão perspectiva, carinhosa, né? de uma outra perspectiva. Mas o fato é que o meu caminho com a literatura sempre veio desde cedo e sempre esteve muito conectado comigo. Sim. Eu já publiquei mais de 25 livros, Claudinei. Olha, é muita coisa. É muita coisa. Pro Brasil, gente, é É quase muita impossível. coisa, né? Assim, claro, todos foram sucesso, óbvio que não, Não, né? mas continuou mantendo o ritmo de publicação, que é Sim. mais importante do que o sucesso. Sim. Né? E passeei também por outros gêneros, porque como amante da literatura, eu gosto do romance, eu gosto da poesia, eu gosto do conto, também me aventurei um pouquinho nisso, mas o meu trabalho, o meu foco é dentro das obras espiritualistas e agora virá uma novidade aí pro próximo ano, mas eu não posso contar ainda, eu venho aqui e te conto. Por favor, mas vamos falar desse daqui, que é o tarô arquetípico? Sim.
que é a obra mais recente. Isso, foi lançado esse ano, agora em 2023, em março. Foi um livro que demorou mais de 4 anos para ficar pronto, porque eu fiz uma correlação do tarô com alguns pontos chaves da teoria da psicologia profunda, do Jung. Então, é um tarô que passa por essas camadas da psique. Então, a gente fala muito de arquétipo, a gente fala muito de sincronicidade, a gente fala muito de inconsciente coletivo. Todas essas coisas que a gente ouve Isso. falar, no livro eu trouxe de uma maneira que Olha lá. todos tenham acesso e também de fazer essa correlação com o tarô, já que o tarô é uma ferramenta poderosa de arquétipos. Profundo, mais didático, né, Sim. gente? E assim, o projeto gráfico tá lindo, ó, vou até mostrar aqui para vocês nessa câmera, porque super vale a pena. Se você gosta de tarô e você quer aprofundar a sua compreensão acerca do tarô, tem que sair dessa esfera do tarô somente por uma perspectiva divinatória. Ele Isso. pode ser isso também, né? Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E esse tarô, eu acho, o tarô arquetípico, ele fala muito do universo que eu transito. Que é a espiritualidade, sem dúvida alguma, mas também a psicologia, um pouco da filosofia, a astrologia. E a Cristina Martoni, que foi quem pintou o tarô, Tá lindo. tem os arcanos maiores e menores. Os arcanos menores foi inspirado no tarô do Waite. Então, Que lindo. não é uma cópia, mas ele foi inspirado, né, nas cenas dos arcanos menores. E é um tarô que foi pintado à mão, Claudinei. Que Isso lindo. é lindo, eu encho a boca para Pra falar. hoje em dia é raro também. Cristina Martoni é uma artista plástica extremamente sintonizada. Ela quis fazer um estilo próprio dela, que é um estilo mais lúdico. Isso. Que fala com o selfie jovem, né? Isso. Mas ainda assim, é um tarô que eu acho que pode ser muito legal para quem estuda, para quem tem vontade de estudar. Com certeza. Facilitei ao máximo a compreensão dos arcanos menores, que é a grande dificuldade para quem está começando. E assim, eu Nunca mesmo. compreende os menores, né? E eu mesmo demorei muitos anos para compreender os menores. Então, eu acho que é um processo também. Então, o livro é uma contribuição que eu faço para quem estuda tarô e gosta de psicologia, principalmente dos conceitos do Jung, que conversa com tudo isso que a gente fala. E dá esse passo além, né, gente? Sim. Perceber o tarô pelo seu nível arquetípico. Na verdade, o tarô é uma ferramenta tão maravilhosa e vasta que possibilita N ou quaisquer perspectivas. Pois é. Né? Então é mais uma. Eu acredito que é o primeiro livro no Brasil escrito por um brasileiro que fala do tarô por essa perspectiva Isso é arquetípica. verdade. Então, Eu não gosto de ficar falando porque fica parecendo... Não, mas a gente fala. Não, que fica parecendo uma coisa muito vaidosa, Não, arrogante. não. Mas é um livro que no Brasil não existe autor brasileiro que tenha feito essa correlação. E por si só, né, já é uma grande referência. Com certeza está disponível em todas as livrarias do Brasil. Sim, e inclusive quero deixar aqui para os seus seguidores, para sua audiência, que lá no site da Editora Pensamento, se você usar o cupom André2023, você ganha um desconto de 20%. Maravilha, gente, então você ó. paga bem mais barato e ainda recebe o livro na sua casa. Então entra lá agora, né, editorapensamento.com.br, procura o tarô arquetípico e coloca André Mantovani 2023 no cupom na hora de fechar o carrinho. Não, André 2023. André 2023. André 2023. Senão não vai funcionar. Na hora de fechar o carrinho, coloca lá André 2023 e você vai ganhar um descontinho que já é maravilhoso. Já, 20%. Não só no tarô arquetípico, como todos os meus livros que a Editora Pensamento publicou. Olha, super vale a pena. O livro de astrologia é incrível. Ele mandou para mim de presente quando saiu. É verdade. A gente estava meio que no meio da pandemia, Não, né? Não, Aquela meu loucura. lançamento... Não, na verdade, assim, o lançamento estava marcado. Isso. Uma semana antes veio o lockdown. Veio a pandemia. Ele mandou de presente. Eu devorei o livro. Tá lindo, tá incrível. Foi, como eu falei, um dos primeiros livros que a editora fez nessa... mais instagramável, como a gente fala hoje. Eu acho que a editora também, agora... como ela está sendo... tem a direção da Carolina. Isso, a Carol. A Carol Heidel. Ela também está trazendo essa visão mais jovem. Isso. Né? Ou mais moderna, se é que a gente pode usar essa palavra.
uma nova Uma perspectiva nova editorial. perspectiva. Então, eu sinto a Carol muito conectada com o que está rolando, com o que está acontecendo. Isso também facilita muito para a gente trabalhar, para a gente desenvolver ideias novas. Desengessa um pouco, né? E trazer coisas mais interativas também. O livro tá especial demais, o Tarô Arquetípico. É um livro que eu tenho muita gratidão de ter publicado e eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas. E eu também, porque eu fui no lançamento, já Foi, é tenho o livro, verdade. já Autografado. li, Você já já usou? bisoiei. Já olhei, já usei até as cartas. Que bom. Ó, Teve boas notícias? com certeza. Isso que é o melhor, né? Já usei até as cartas que são lindas, gente. Sim. São muito bonitinhas. Coloridas, né? Coloridas, com uma simbologia. Dá para você esmiuçar a simbologia aqui. Super vale a pena você que é tarólogo. Que tem muita gente que coleciona tarô, né? Vale a pena A você gente ter. mesmo coleciona. Muito. Vale a pena você ter na sua coleção. André, pra gente finalizar, que dia que você tá na Band? Eu tô na Band toda segunda-feira, a partir das 14h30. O programa mudou de horário tem, acho que um ano e pouquinho. Junto com a Kátia Fonseca, para todo o Brasil. E também tem o meu canal do YouTube, André Mantovani TV. Lá no meu canal do YouTube, Clau, a gente tem as previsões diárias para todos os signos, o horóscopo. A gente tem as previsões da semana, tem os vídeos que eu acabo desenvolvendo de conteúdo. E tem meu Instagram, @André Mantovani. E agora, em setembro, estarei na Bienal. Você também vai estar A lá, gente vai né? estar lá. Então, mas se você quiser informações da minha palestra, onde vai ser tudo, tá tudo no meu site. Estaremos juntos na Bienal. Sim. Já estaremos juntos, na realidade, semana que vem no Rio de Janeiro, na Mystic Fair. Pois é, né? pois é. Tem Mystic Fair Tem no Mystic Rio esse ano. Fair E esse ano tem Mystic em São Paulo. Tem Mystic em São Paulo também. Vamos estar juntos aí muitas vezes. E na Bienal também, lá do Rio de Janeiro. André, querido, sem palavras para te agradecer. Imagina. Você sabe do meu carinho por você, do meu amor. Obrigado, Cláudio. É recíproco. Eu sei. E desejo vida longa, sucesso, felicidade para tudo que você fizer, não E só eu pra aqui. você sabe disso. Obrigado e Tô me sempre chama torcendo sempre, por tá? você, sempre, Obrigado. viu? A torcida também é grande daqui. Obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta sempre às 16h30. Não se esquece, se inscreva, acione o sininho e esteja sempre conectado conosco. A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.